Em algum lugar na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, algo caiu. E pela primeira vez em 4 anos, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia transbordou para o território da OTAN de uma forma tão tangível. Na noite de 30 de julho, aproximadamente 100 quilômetros dentro da fronteira, um míssil caiu em um campo e deixou uma cratera de cerca de 10 metros de largura e 5 metros de profundidade. Horas antes, sirenes de ataque aéreo soaram em Lublin e na área circundante. As pessoas tinham se espalhado pelas ruas em pânico e as redes sociais se encheram de vídeos de alerta. A Polônia mobilizou seus jatos, colocou sua defesa aérea em alerta e o primeiro-ministro Tusk convocou uma mesa de crise no meio da noite. O nível de prontidão aumentou instantaneamente. Neste trecho, explicaremos por que essa cratera não é um destroço comum, pois este é o momento em que um risco mantido na fronteira por anos se transformou pela primeira vez em realidade física. Antes de começarmos, um pedido rápido. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta são suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários ajuda diretamente o vídeo a alcançar muito mais pessoas. Agora, vamos entrar nos minutos daquela noite. Primeiramente, este não foi um evento isolado. Apenas alguns dias antes, a Roménia havia derrubado drones russos por 3 dias consecutivos. Agora, dentro de uma única semana, um segundo limiar crítico havia sido ultrapassado, mas desta vez, o violador não era um drone, mas um míssil de cruzeiro voando baixo e evitando o radar. A linha do tempo da noite captura tanto a rapidez do evento quanto o reflexo da Polônia. O ataque noturno da Rússia começou com pelo menos 70 mísseis e 280 veículos aéreos não tripulados. A lista de alvos incluía Lviv, Kiev e as regiões ocidentais. Por volta das 3h40, horário local, radares poloneses detectaram um objeto não identificado movendo-se para o oeste, e a cadeia de alarme foi acionada instantaneamente. F-16s decolaram. Defesa aérea terrestre entrou em alerta. Aeronaves de alerta antecipado e reabastecimento foram direcionadas para a área. Mas o objeto desapareceu do radar em aproximadamente 6 minutos antes que sua identidade pudesse ser confirmada. E esse desaparecimento mostra como é difícil rastrear um míssil de cruzeiro voando a baixa altitude. Pouco depois, sirenes soaram na Voivodia de Lublin e os residentes relataram sons de uma explosão. O Comando Operacional da Polónia anunciou que havia rastreado ao longo da noite pelo menos 12 mísseis sobre o oeste da Ucrânia que poderiam representar uma ameaça ao espaço aéreo polonês, o que significa que não era um único objeto, mas uma onda inteira pressionando contra a fronteira. Pela manhã, a cratera foi encontrada em um campo perto da aldeia de Tarnowa Kolonia. Equipes isolaram a área e realizaram varreduras de explosivos e radiação. Todo o arco do evento, desde a detecção até o desaparecimento da sirene à cratera, tornou-se um cenário em tempo real, testando o nível de prontidão da Polônia. O que transforma isso de uma violação abstrata do espaço aéreo em algo concreto é o que as pessoas na borda daquele campo descreveram. Um fazendeiro da área de Tarnowa Kolonia contou que por volta das 3h45 suas janelas tremeram e por um momento ele pensou que seu telhado iria desabar. Eu não sei qual foi. Nós deveríamos sair às 4 da manhã para cortar e levar a colheitadeira para um campo distante. Era por volta de 4h15, então voltei, e naquela altura as janelas já tinham sido quebradas. E sabe, é cerca de 1,5 km daqui. E então o corpo de bombeiros apareceu. Todo mundo estava correndo para lá, mas ainda não sabíamos de nada. O fato de a cratera ter caído a cerca de 2 km de qualquer assentamento em um campo vazio foi a única coisa que impediu o evento de produzir consequências muito mais graves. Um desvio de algumas centenas de metros poderia ter mudado completamente o tom desta notícia, e essa margem de sorte mostra quão tênue foi a linha ao longo da qual o evento ocorreu. Um porta-voz do Ministério do Interior da Polónia confirmou a existência do local de impacto e relatou que equipes de emergência foram mobilizadas. Este testemunho mostra como algo acompanhado por 4 anos como uma guerra distante nas notícias, em uma manhã, de repente pressionou contra a janela de um fazendeiro polonês. E para as pessoas comuns, a inquietação não é mais abstrata, mas tangível. Para entender por que este evento é mais grave do que violações anteriores, é preciso olhar para o que caiu. O KH-101 não é um drone, é um míssil de cruzeiro de longo alcance, que evita radar, capaz de voar em baixa altitude, um sistema armado convencionalmente transportado pelos bombardeiros estratégicos da Rússia, o Tu-95 e o Tu-160.
Um drone perdido atravessando a fronteira e um míssil de cruzeiro lançado com coordenadas inseridas, penetrando 100 km para dentro, não são eventos de igual peso. Este último, tanto em alcance quanto em carga útil, é uma categoria de ameaça completamente diferente. A Força Aérea da Ucrânia relatou que a Rússia usou 61 KH-101 no ataque geral daquela noite. Portanto, isso não foi uma única desvio, mas parte de uma onda massiva. O risco de desvio sempre existe com tais mísseis. Guerra eletrônica, uma falha de navegação ou um erro de rota podem desviar um míssil do seu alvo. Mas olhando para o panorama de uma semana, a questão não pode ser explicada por um único acidente. Dentro da mesma semana, 4 violações separadas da fronteira da OTAN foram registradas: 3 drones, um míssil de cruzeiro. Este aumento na categoria de armas também aumenta o peso diplomático do evento. Convocar um embaixador por causa de um drone e estar à beira de uma cratera de míssil de cruzeiro são coisas diferentes. O próprio Tusk disse: todas as indicações apontam para o KH-101, mas queremos ter 100% de certeza do tipo e de quem o lançou. Observou que a análise de fragmentos e pirotécnica estava em andamento. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia anunciou o objeto diretamente como um KH-101 russo que violou o espaço aéreo da OTAN. E precisamente por essa razão, enquanto a Polónia aguarda a análise para uma atribuição definitiva, aumentou sua prontidão política e militar. Além disso, este evento não está isolado. Lido em conjunto com o que aconteceu no Sul alguns dias antes, o que emerge não é um acidente, mas um padrão. A cratera na Polónia pode parecer um acidente por si só, mas colocada ao lado do que aconteceu na Roménia alguns dias antes, o quadro se torna um padrão. Entre 24 e 26 de julho, a Roménia abateu drones russos do tipo Shahed com F-16 por 3 dias consecutivos, a abertura de fogo mais resoluta desde o início da guerra. Essas derrubadas aconteceram sobre o Mar Negro e o delta do Danúbio. Cada vez, os jatos decolaram rapidamente e os objetos foram destruídos em segundos. O presidente romeno Nicușor Dan declarou as violações inaceitáveis, convocou o embaixador russo e anunciou que um dos drones era definitivamente de origem russa. A Roménia, que anteriormente apenas rastreava e escoltava, agora abrindo fogo, sinalizou a mudança da OTAN de monitoramento passivo para intervenção ativa. E essa mudança ocorreu apenas alguns dias antes do evento na Polônia. Em uma única semana, 4 violações separadas da fronteira da OTAN foram registradas. 3 drones, um míssil de cruzeiro. Essa frequência vai além de uma coincidência explicável por acidentes isolados e pode apontar para um processo de sondagem sistemática. O padrão de longa data da Rússia de desvios acidentais agora parece estar se repetindo em um limiar mais alto e em intervalos mais curtos. A lógica desse padrão pode repousar em uma estratégia de negabilidade. Cada violação pode ser defendida individualmente como um acidente, mas o conjunto delas funciona como um teste que mede o limiar de resposta da OTAN e seu reflexo de solidariedade. Em setembro passado, cerca de 20 drones russos entrando no espaço aéreo polonês foram considerados uma das violações mais graves em décadas. O míssil de cruzeiro de hoje eleva esse patamar um pouco mais. E a diferença não é apenas o tipo de arma. Convocar um embaixador por causa de um drone e estar à beira de uma cratera de míssil de cruzeiro ao telefone com o comando da OTAN são duas respostas de peso diplomático totalmente diferente. Convocar o embaixador, emitir condenações e chamar para consultas a cada violação agora se tornou rotina. Mas uma resposta rotineira pode significar que a dissuasão também está se deteriorando. Diante de tal padrão, a verdadeira questão é como a aliança responde, e essa resposta apareceu no palco logo após o evento. A reação que a OTAN deu logo após o evento mostrou o nível de prontidão da aliança no flanco leste. 2 F-16 poloneses, uma aeronave de reabastecimento, um avião de alerta antecipado e um helicóptero Mi-24 foram mobilizados. A OTAN e a Polónia ativaram suas defesas aéreas e terrestres juntas. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chamou o evento de outro ato imprudente da Rússia e uma consequência perigosa de sua guerra, e afirmou que a aliança continuaria a defender seu território. O porta-voz do Quartel-General Supremo das Forças Aliadas na Europa confirmou que jatos e aeronaves de apoio foram acionados. O SACEUR entrou em contato com o chefe do Estado-Maior da Polônia. No entanto, aqui também há um equilíbrio cuidadoso. O artigo 5, defesa coletiva, sob o princípio de que um ataque a um é um ataque a todos, ainda não foi colocado em pauta.
O evento está sendo tratado mais sob o artigo 4. Este é um mecanismo que, quando um membro sente que sua segurança está ameaçada, permite que ele convoque aliados para uma consulta urgente que não traz uma resposta militar automática, mas acelera a coordenação. Esta distinção é estrategicamente crítica. A OTAN quer mostrar determinação sem abrir a porta para a escalada, já que tanto uma reação exagerada quanto uma subreação são sinais que Moscou pode interpretar. O contato imediato de Tusk com o comando da OTAN e líderes europeus, todos transmitindo uma mensagem de total solidariedade e prontidão para ajudar, mostra que a aliança leva este evento a sério, mas não está se precipitando. Em resumo, o flanco leste mostrou seu reflexo, mas ainda não tomou sua decisão. Mas há uma razão pela qual a Polónia estava tão preparada para o evento. O país vinha há anos tecendo um vasto escudo exatamente para um dia como este. Para entender por que este evento especialmente galvanizou a Polónia, é preciso olhar para o vasto programa de defesa que o país já havia lançado. Hoje a Polónia executa o programa de modernização mais agressivo no flanco leste da OTAN, dedicando aproximadamente 5% do seu PIB à defesa. A defesa aérea é a maior e mais prioritária linha desse gasto. A espinha dorsal é o sistema Patriot. Sob o programa Wisła, as 2 primeiras baterias já estão totalmente operacionais. Mais 6 foram encomendadas e o objetivo é um escudo de 8 baterias no total equipadas com radares de varredura de 360 graus. Abaixo dele está o programa Narrow, de curto a médio alcance. Esta camada de 23 baterias, produzidas em grande parte pela indústria doméstica, é entrelaçada com mísseis do tipo CAM. Na camada mais baixa estão os programas Pilica Blas e Sun contra ameaças de drones e de baixa altitude. O Sun está sendo projetado como o maior escudo integrado antidrone da Europa e responde exatamente ao tipo de ameaça que esta noite demonstrou. Do lado terrestre, corre o projeto Escudo Oriental, uma linha de aproximadamente 700 quilômetros ao longo das fronteiras com a Bielorrússia e Kaliningrado, fortificada com valas antitanque, obstáculos de dentes de dragão de concreto, campos minados e posições de tiro. Uma parte dessa fortificação repousa sobre a água. A Polónia planeja transformar deliberadamente sua rede natural de rios e canais em uma barreira defensiva, construindo obstáculos aquáticos que, ao inundar o terreno quando necessário, retardariam uma ofensiva blindada. Depois de se ver na frente ucraniana quão críticos são os rios como trincheiras naturais, essa ideia tornou-se uma prioridade estratégica. O objetivo declarado abertamente pela Polónia vai além deste escudo, de construir o maior exército terrestre do continente e alcançar uma força capaz de deter um ataque russo por conta própria, um dissuasor que torna a guerra cara demais para a Rússia arriscar. Os movimentos para aumentar a força das tropas para mais de 300 mil, para comprar centenas de novos tanques e obuses, para fazer o orçamento de defesa o mais alto da OTAN, estão todos ligados a este único objetivo. A lógica compartilhada de todas essas camadas também é clara: construir um escudo em camadas múltiplas tão resiliente quanto possível contra um ataque de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos ou drones densos da Rússia. A cratera em Lublin resumiu em uma única imagem porque esses investimentos foram feitos e cada violação desse tipo parece provável de acelerar ainda mais o debate sobre o desdobramento de sistemas Patriot e similares de forma ainda mais densa. No entanto, onde esse escudo se concentra e contra qual ameaça está se formando na sombra de um único nome, Kaliningrado. O que leva esta crise a um terreno muito mais profundo é a interseção do evento com a tensão em Kaliningrado. Putin declarou recentemente, repetidamente e abertamente que se Kaliningrado for considerado sob ameaça, uma resposta dura e proporcional seguirá. O líder russo enfatiza a segurança deste enclave da costa báltica como uma linha vermelha em todas as oportunidades. A postura da Polónia, por sua vez, há muito tempo é clara. Generais poloneses já fizeram declarações insinuando que Kaliningrado é um alvo militarmente isolado e vulnerável. A Polónia está sistematicamente fortalecendo tanto as capacidades de defesa quanto de dissuasão ao redor do corredor de Suwałki e Kaliningrado. HIMARS, artilharia de longo alcance, unidades blindadas adicionais e sistemas de defesa aérea estão sendo concentrados nesta região, com novas baterias Patriot e escudos antidrones implantados na frente voltada para o enclave. O próprio corredor de Suwałki é o ponto mais frágil da aliança, uma faixa estreita de terra com cerca de 65 km de largura entre a Polónia e a Lituânia, encaixada entre Kaliningrado e a Bielorrússia, e a única conexão terrestre da OTAN com os Estados Bálticos. A Rússia fechando com um movimento de pinça, pressionando de Kaliningrado de um lado e da Bielorrússia do outro, poderia isolar completamente os 3 Estados Bálticos por terra.
A versão de pesadelo do cenário é esta: se o corredor fechar mesmo que por algumas horas, entregar reforços terrestres à Estónia, Letônia e Lituânia torna-se impossível, e a OTAN é forçada a recorrer a uma ponte aérea ou a um conflito direto para defender seus 3 membros. É por isso que cada reforço que a Polónia faz na região visa precisamente tornar esse cenário dissuasivamente caro para Moscou. E assim, o míssil que caiu em Lublin, neste contexto, não é apenas uma violação de fronteira. Também é interpretado como um sinal de alerta entre as ameaças de Putin e os reforços militares da Polônia. Essa tensão em ambos os lados de Suwałki está sendo concretizada no terreno com aço e concreto também. A Polônia está construindo uma linha de fortificação de aproximadamente 700 km chamada Escudo Oriental ao longo das fronteiras com a Bielorrússia e Kaliningrado, e os Estados Bálticos estão unindo esse esforço com sua própria linha de defesa báltica em uma arquitetura de flanco oriental integrada que se estende da Finlândia à Polônia. A filosofia compartilhada dessas linhas é resumida em uma única lição da guerra na Ucrânia. Retomar território ocupado é muito caro, então a defesa deve começar no primeiro metro. A sombra de um míssil que caiu em um campo recai, na verdade, sobre todo um equilíbrio regional de poder. A linha que se estende do Báltico ao Mar Negro é agora vista como uma única zona de risco ininterrupta. Ainda assim, esse aumento militar não surgiu no vácuo. O que o desencadeou é uma hostilidade muito mais concreta que existe entre os dois países há anos. Para entender por que esse míssil ressoou tão fortemente na Polónia, é preciso olhar para a guerra sombria que já ocorre entre os dois países nos últimos anos. A cratera em Lublin não caiu em solo vazio, mas em uma linha de falha já tensa. O último grande elo na tensão ocorreu no final de 2025, na linha ferroviária Varsóvia-Lublin, que é precisamente a linha estratégica que transporta suprimentos para a Ucrânia. 2 atos de sabotagem ocorreram consecutivamente. Uma braçadeira de aço foi anexada ao trilho e um explosivo de grau militar detonou sob um trem de carga em passagem. A Polônia ligou isso diretamente à inteligência russa. O ministro das Relações Exteriores, Sikorski, chamou o evento de não mais sabotagem, mas um ato de terror de Estado, visando a vida humana, e fechou o último consulado russo restante no país, a missão em Gdansk que estava aberta desde a década de 1950. Moscou, em retaliação, fechou o consulado da Polônia em Irkutsk. Este foi, de fato, o último elo em uma purga diplomática que durava anos. Anteriormente, a Polônia havia fechado os consulados russos em Poznań e Cracóvia por acusações de incêndio criminoso, e a Rússia havia fechado as missões de Varsóvia em São Petersburgo e Kaliningrado. O ministro da Defesa, Kosiniak-Kamysz, anunciou que até 10.000 soldados seriam mobilizados para proteger a infraestrutura crítica e as ferrovias, o que significa que o país lançou uma mobilização de segurança interna em seu próprio território. A frente da Bielorrússia é uma parte inseparável dessa hostilidade também. Em 2025, a Polônia fechou completamente a fronteira com a Bielorrússia durante os exercícios conjuntos Zapad da Rússia e Bielorrússia. E essa fronteira é hoje uma das linhas de contato mais tensas entre a OTAN e a esfera de influência russa. Todos esses eventos não são notícias comuns. Eles são prova de que um país está efetivamente travando um conflito de baixa intensidade com um vizinho com o qual não está oficialmente em guerra. E a raiz histórica dessa hostilidade é muito mais profunda e sombria. A Polônia é um país dividido repetidamente ao longo da história por invasões do leste, particionado em 1939 tanto pela Alemanha nazista quanto pelos soviéticos, e depois mantido por meio século na órbita de Moscou. Essa memória histórica leva à percepção de ameaça de Varsóvia muito além da Europa Ocidental hoje. Para um polonês, a ameaça russa não é um cenário geopolítico abstrato, mas a possível repetição de uma realidade concreta que seus avós viveram. E assim, o míssil que caiu em Lublin, precisamente porque caiu sobre essa memória, transforma-se de um evento que poderia ser descartado nas capitais da Europa Ocidental como um acidente infeliz em um alarme existencial em Varsóvia. Quando recuamos e olhamos para todo esse quadro, a lógica por trás do evento ganha tanto significado quanto seu timing, um detalhe marcante. Apenas um dia antes do evento, Zelensky se encontrou com o primeiro-ministro Tusk na cidade polonesa de Lublin. Na noite seguinte, sirenes soaram na mesma região. Esse timing pode ser coincidência, mas também pode carregar uma mensagem estratégica.
Analistas dizem que, à medida que Putin perde a iniciativa na frente, com progresso muito lento e sem grande sucesso para mostrar, ele tenta compensar essa pressão com violações de fronteira e terror direcionado a alvos civis. Naquela mesma noite, a Rússia também atacou assentamentos civis em toda a Ucrânia e residências perto da cidade natal de Zelensky, mostrando o custo civil dessa agressão. E tudo isso aconteceu logo após a reunião de Zelensky em Washington. Por outro lado, à medida que a Ucrânia ataca profundamente dentro da Rússia em refinarias e centros logísticos, a vontade de Moscou de retaliar também aumenta. Portanto, a escalada na fronteira não é independente da luta na frente e nas profundezas. Há também uma dimensão de defesa aérea na equação. A Ucrânia tem interceptores contra drones, mas sofre uma séria lacuna em interceptores do tipo Patriot, que parariam mísseis balísticos. Este cenário preocupa diretamente a Polônia também, já que a incapacidade da Ucrânia de fechar seu céu ocidental aumenta a chance de que cada desvio de cruzamento de fronteira caia em solo polonês. O que significa que a defesa aérea de Kiev é simultaneamente a linha de proteção de Varsóvia. Este foi precisamente o principal pedido de Zelensky em sua visita a Washington, mais defesa aérea. O evento que ocorreu logo após esse pedido torna a mensagem de Moscou ainda mais legível. Que países como a Polónia e a Romênia estão provando que não ficarão mais passivos é outra face desta equação. E o mecanismo de defesa coletiva da OTAN é mais pressionado exatamente nesses tipos de eventos de zona cinzenta, nesse espaço ambíguo que não é nem paz total, nem guerra total. O míssil que caiu em um campo desta vez aterrissou em terreno vazio, mas não há garantia de que não cairá na periferia de uma cidade amanhã. E o verdadeiro problema é essa incerteza em si. No final, o que está naquele campo em Tarnawa, Colonia, não é apenas uma pilha de destroços. É prova de que a guerra mantida por 4 anos do outro lado da fronteira tocou pela primeira vez fisicamente o solo europeu. E um aviso que reúne em uma única cratera o escudo de bilhões de dólares da Polónia, as linhas vermelhas de Kaliningrado e os passos cautelosos que a OTAN dá nesse caminho estreito entre o artigo 4 e o artigo 5. As sirenes silenciaram, mas a pergunta que surge daquele campo, se algo pode voar 100 km e cair, há alguma garantia de que não voará 300 e cairá na borda de uma cidade? Ainda paira sobre a arquitetura de segurança da Europa. Então, o que você acha? Este míssil é um sinal da expansão horizontal da guerra em direção ao território da OTAN ou uma provocação calculada com a qual Moscou testa as fronteiras e mede a reação da OTAN? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para acompanhar análises especiais da PPR Global como esta, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.